É. Oi. Não. Normal. Normal. Horas normais. Só em dobro. Só se for receber. Vai valer uma hora. É isso. É isso. É isso. O empregador é ótimo, né? Pessoal, ele tem mais idade. Não sei se tem ainda, mas antigamente todo tipo de negócio de hora extra, que a gente dobrava, mas você dobrava a noite, Sim. outro dia estava bem. Você recebia 100% a dobra, mas estava bem. E ainda tem isso aí, não? Não. Porque hoje em dia não pode hora extra, né? Não. Não pode. Não pode fazer. 36 horas na fábrica. Eu trabalho hoje no empresa, certo? Só que eu tenho banco de horas. Não é eu, mas Sim. eu sou mandado embora e eu tenho esse banco de horas. Você recebe. Tem que receber como hora extra. Limite de horas, não. Mas tem limite para você dar as horas. Então, pessoal, Você pode fazer 10 horas? vamos lá. Não, não. Aí são 2 horas. A limitação que traz 2 horas diárias. Só o banco de horas para a gente fechar esse raciocínio. Ó. A limitação são de 2 horas diárias, mas vamos imaginar que num dia você fez, no outro você não fez. Aí aumenta 4. Entendeu? Então, 2 horas diárias, imaginando que você tem aí 6 dias na semana que você trabalha, nós estaríamos falando de 12 horas semanais. Em tese, seria essa a limitação. E o tempo para dar o descanso referente a essas horas. Tá? Tem convenções coletivas que elas trazem um prazo maior e não menor. A CLT fala em 6 meses. Eu sou obrigado a conceder essas horas. Se eu não fizer no prazo de 6 meses, eu tenho que remunerar. Eu tenho que pagar por essas horas. E aí, algumas convenções coletivas trazem a possibilidade dessa compensação ocorrer em até 12 meses. Seria o prazo máximo, tá? Então, mínimo 6, no máximo 12. Tá bom? Referente ao banco de horas. Algo que era muito comum no hospital, o hospital sempre utilizou de banco de horas. Só que o que acontecia? O pessoal usufruía do banco de horas e quando saía do hospital, como não tinha autorização do sindicato, entrava com a reclamação trabalhista para poder receber as horas referentes ao banco de horas. E recebia, porque não tinha a formalidade legal que era a anuência do sindicato. Por isso que eu falei que hoje, com a reforma trabalhista, o mero acordo individual entre empregado e empregador permite que esse banco de horas seja válido. Oi? Sim. Porque a galera começava a falar aqui dentro, a partir do momento que você entrava no ônibus, e já estava no horário de serviço. Você recebia por isso. Pensei, com essa conversa, aí cortou o osso, né? Aí eu não chegava lá e não estudava TV. Vai, você pegar o todo mundo tem que assinar um contrato falando que você vai entrar. Na empresa que eu conheço, ela coloca os funcionários como cargo de confiança, você não precisa pagar hora extra e nem banco de horas. Sim. Isso é errado. Porque você desconfigurou isso fácil. O cargo de confiança, normalmente, vamos falar o gerente, né? O que ele gerencia? Quem que está abaixo dele? Então, vendedores. Ele tem autonomia para mandar embora e para contratar? Não é gerente. O gerente tem que ter autonomia, entendeu? Isso é gerenciar. Quando o cara coloca o cargo de gerente, a pergunta que derruba é essa: qual a sua autonomia? Você tem autonomia para admitir e demitir? Não, não. Aí é só o patrão. Acabou o cargo de confiança. Funcionário normal. Normal. Não. Aí tem que pagar hora extra, porque eles colocam o cargo de confiança para não pagar hora extra. Entendeu? Se os vendedores levarem isso para frente também, não, eles ganham a mesma coisa que esse cargo de confiança ganha.
Como a denominação é diferente, aí não. Mas vamos imaginar, ele, na hora de calcular as horas extras, vai ser baseado nesse salário maior que ele recebe. Aí é o que pesa, entendeu? Essa que é a questão. O que muitas vezes já teve um caso que eu peguei assim, que eu já falei com vocês, é o salário complessivo. Que era o quê? Vamos lá, os dois na mesma empresa, fazem a mesma função. Ele registrado, você não. Aí eu falo assim, ó, eu vou agregar no seu salário um valor a mais referente a férias, 13º, fundo de garantia, INSS, e aí você recebe direto. Eu não vou fazer depósito em conta vinculada. Ok? Ok. Aí na hora de cobrar, cobra baseado no salário maior. Entendeu? E não no salário que era o salário base. Autonomia. Você tem autonomia? Se não tem autonomia, porque muitas vezes coloca o cara como gerente, mas gerente quem? Quem que está abaixo dele? Não tem gerente não. É gerente de RH. Mas quem que ele gerencia no RH? Quem que está abaixo dele ali? Não tem ninguém abaixo. Então não é um cargo de gerência. Está gerenciando ninguém, só não está recebendo hora extra. Entendeu? Bom, pessoal, é uma jurisprudência, depois vocês podem ler com calma sobre essa questão da compensação de jornada. Ela é bem interessante, tá? E fala aqui um pouco sobre isso que nós estamos discutindo agora, das eventuais horas extras prestadas habitualmente e que entendam o seguinte, integram o salário. Então, se eu faço horas extras todos os meses, no final de 12 meses, quando eu for calcular para poder fazer as minhas férias, 13º, vai ter que ser baseado numa média referente àquelas horas a mais que eu trabalhei e que integram o salário. Vocês querem ir? Podem ir. Vamos? Bom, pessoal, qual é a jornada de trabalho do trabalhador urbano e a jornada noturna desse trabalho? Vocês verão que a legislação traz que a jornada de trabalho noturna vai das 22 às 5, tá? E que nós teremos aqui, então, como trabalho diurno, o restante da jornada. O que a gente precisa entender? Que quando está relacionado ao empregado rural, há uma diferenciação, uma vez que entende-se que a jornada diurna do trabalhador rural começa às 4 da manhã, pela especificidade dos trabalhos. Oi? Algumas pessoas podem começar às 3, mas a jornada legalmente é a partir das 4. Tá? Tem algumas fazendas que trabalham em turnos como se fosse a Mali. Tem uma ali indo para o Rio Manso, ela tem 3 turnos. Nessa eu sei que tira leite às 6 da manhã, às 2 da tarde e às 10 da noite. Vocês verão, pessoal, que algumas atividades, né, algumas profissões, elas têm as suas jornadas específicas, que são regulamentadas em lei própria. Exemplo, os bancários. A jornada de trabalho dos bancários, ela tem que ser de, no máximo, 6 horas, e 6 horas diárias, e no máximo 30 horas semanais. O bancário é o clássico, né, tipo de reclamação trabalhista, onde a face é gerente. Você é gerente de quem? De ninguém. E as ações são sempre milionárias, justamente porque a jornada de trabalho é muito diferente do que traz a legislação. Os telefonistas também têm a limitação de horas a 6 horas diárias. E os jornalistas a 5 horas diárias. Vocês vão encontrar N outras profissões que trazem essas limitações. Outra questão interessante que vocês também vão ouvir com muita frequência e que a partir de agora vocês já precisam adotar uma postura diferente, né? Existe o que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade,
a mudança um pouco do linguajar, né? E que aí quando a gente ouve errado, a gente fala assim, opa, isso já não cabe mais, né? Exemplo, a expressão de menor, né? A gente ouvir a expressão de menor é algo assim, corriqueiro no linguajar comum, mas para vocês, operadores do direito, nós estamos falando de menor de idade. Não existe a expressão de menor. A expressão correta é menor de idade. A mesma coisa, nós vamos ouvir no direito do trabalho o seguinte: eu contratei uma doméstica para trabalhar meio período na minha casa e ela vai ganhar meio salário. Pessoal, ou a pessoa é contratada para ganhar o salário integral mensalmente, ou ela é contratada para ganhar por hora. Não existe essa modalidade de contratação para ela ganhar meio salário. Então, vai depender do número de horas que ela vai, né, ao longo do mês trabalhar para poder chegar a essa conclusão. Vocês verão, né, que tivemos aí alterações significativas referente ao regime de tempo parcial, que mesmo a pessoa trabalhando, né, menos horas do que as 44 semanais, ao final do período aquisitivo, ela vai ter o direito ao mesmo período de férias, tá? Antes da reforma trabalhista, havia uma diferenciação. Então, se a pessoa trabalhava um número X de horas, tinha que ganhar, né, teria direito a um número X de dias. A reforma veio e trouxe essa equiparação, colocando da mesma forma, tá? Oi. O estágio também traz uma limitação, porque também tem regulamentação própria, em que tem que ser de, no máximo, 6 horas diárias. Vai variar de categoria para categoria, né? Não, não há essa necessidade. A bolsa estágio, a gente tem que entender essa diferença, tá? Existem estágios, por exemplo, que eles não são remunerados. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. A legislação também traz essa possibilidade. E a grande questão, né, que fica é que muitas vezes esses estágios que pagam melhor, aí já não são mais um estágio que a gente chama para aprendizado, é um estágio profissional, porque você vai estar trabalhando ali. E vou dar o exemplo para vocês de fórum. Se vocês forem aqui, a quem for trabalhar, fazer estágio no fórum, vocês vão ser funcionário, não vão ser estagiário. Ninguém vai chegar assim, igual está o seu caderno com o processo, olha, aqui tem uma petição inicial, foi requerido isso, isso, isso. Vai jogar na sua mesa, ó, protocola, arquiva. Claro que hoje é tudo eletrônico, né? Não é mais dessa forma, mas ainda o serviço braçal ainda fica com o estagiário. Então, opa, do quê? Sim. Sim. Só para você entender assim, ó, claro que cada empresa vai ter uma forma de ver essa mão de obra que é a mão de obra do estágio, né, do estagiário. No escritório, por exemplo, a nossa bolsa ela não é uma bolsa profissional. É uma bolsa baixa, porque lá no escritório a nossa pretensão é a de ensinar. De que forma? Petição. Pega o Gustavo, vai conversar com o Gustavo. Ele, essa semana, está no 5º período, né? Ele já teve a primeira liminar dele concedida. Um processo que nós orientamos, mas que ele fez, distribuímos, que tem que ser na minha OAB, um dos meus sócios, mas ele já conseguiu uma liminar, ele já ganhou um processo já. Então tem esses prós. Tem o contra, igual você está falando, de trabalhar bastante? Tem. Pode ser só advogado, não tem nenhum problema. É isso. É isso.
Professor, mas a Constituição lá fala que ninguém pode ganhar menos que salário. Trabalhador. Né? Trabalhador. Aí, não pode se ele trabalhar a jornada integral, é o que nós estamos falando aqui. Agora, ele pode trabalhar a jornada parcial. Exatamente. Por horas. Agora, mas depois da reforma. Não, já tinha antes. Já tinha antes. Só que assim, igual eu estou falando da gente ouvir errado. A gente ouve com muita frequência, a pessoa vai virar e falar assim, não, vou pagar meio salário mínimo para a doméstica. Ela vai lá em casa e vou pagar meio salário. Não tem essa modalidade de contratação. Ela é horista. É variável, o salário é variável. Porque vamos imaginar o seguinte. Quando você contrata em regime integral, já está embutido no valor que você paga o valor referente ao descanso semanal remunerado. Tá? Já está dentro do pacote. Se eu pago R$ 1.212, está dentro do pacote. Agora, se eu contrato por hora, eu tenho que verificar, na hora que eu vou fazer o cômputo das horas, eu não vou pagar só as horas. Eu tenho que verificar quantos domingos eu tive naquele mês, feriados, para eu poder calcular dias úteis, dias não úteis, para fazer o cômputo do descanso semanal remunerado, que tem que ser acrescentado ao valor das horas. Eu não sei te dizer, eu não conheço o contrato deles. Por uma hora, pega R$ 1.212 e divide por 220. Menos que isso, não. Sim, sim. Vai daquilo que ela for contratada, né? Da forma como ela for contratada, tá? Bom, pessoal, podem os empregados alterar o regime de trabalho de tempo integral. Então, eu trabalho ganhando por mês para ganhar por hora. Como deve ser pago o salário dos empregados que trabalham por meio período? Já falamos isso daqui. Quem trabalha em regime de tempo parcial pode fazer horas extras? Pode haver compensação dessas jornadas? Então, são todas perguntas aí para a gente poder refletir. Primeira delas aqui, pode haver alteração no contrato de trabalho? Então, vamos imaginar, eu ganho 1.212. A empresa vem e vira para mim e fala assim, ó, você não vai trabalhar mais nessa jornada em regime integral. A partir de agora, você vai trabalhar em regime de tempo parcial. Pode ter essa alteração? O que vocês acham? Aí é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Tanto que durante a pandemia, uma das medidas provisórias que veio, né, tentar trazer ali uma forma de equacionar isso foi justamente possibilitar redução da carga horária para conseguir ter a redução da jornada de trabalho, mas tinha que ser equivalente. Eu não podia simplesmente reduzir o salário sem reduzir a jornada. Então, essa alteração de tempo integral para tempo parcial, ela só é permitida se partir de iniciativa do próprio funcionário e tem que ter homologação do sindicato. O sindicato tem que concordar. Então, não basta um simples pedido, tem que ter uma justificativa para que isso possa acontecer, tá? Pode ser individual, mas eu tenho que ir no sindicato chancelar esse meu pedido, tá? Bom, quem trabalha em regime de tempo parcial pode fazer horas extras? Vamos imaginar que eu trabalhe 4 horas por dia numa determinada empresa. Eu posso fazer horas extras? Vamos imaginar que eu trabalho em regime de tempo parcial. Trabalho 4 horas dentro de uma empresa. Eu posso fazer horas extras? Tem limite? Posso. Será que é 2 horas? Vamos ver isso. Na verdade, você vai fazer o percentual em cima daquilo que a convenção coletiva traz. Depois nós vamos ver sobre isso. Mas a grande discussão que nós vamos ter aqui é o seguinte: pode ser solicitado pela empresa horas extras, desde que não haja conflito. Então, vamos imaginar, eu trabalho 4 horas aqui na faculdade, mas antes ou depois eu trabalho em uma outra empresa. E aí não bate, eu não tenho como fazer isso. Então, eu não posso exigir se houver esse conflito, né? Algo muito comum de acontecer, ainda falando sobre saúde, sobre hospital,
era quem trabalha em regime de 12/36. Por quê? Normalmente, o pessoal, né, da enfermagem sai de um hospital, entra em outro. E se eu inverto? Se esse daqui exige para trabalhar nesse horário? Tivemos vários problemas trabalhistas por conta disso. Por quê? O gestor simplesmente, né? Ah, não gosto do João. Embirrei com o João, tivemos uma briguinha pessoal lá. Qual que é a minha forma de prejudicar o João? O João trabalha das 7 da noite às 7 da manhã. E eu sei que ele trabalha em outro hospital. O João, a partir de semana que vem, você vai estar trabalhando no turno da manhã, das 7 da manhã às 7 da noite. Aí ele perde o outro serviço. Então, já tiveram várias reclamações trabalhistas justamente por conta disso. Eu não posso fazer isso, sendo que você comprovando que você tem outra atividade naquele horário que é incompatível, eu não posso fazer essa alteração de horário. Mas pode ser mandado embora, tá? O que eventualmente acontece, né? Você não ter formalizado esse outro emprego. Você só tem formalizado esse, onde você pede a mudança de horário. Então, no caso dos profissionais da saúde, os enfermeiros, à noite eles estão no hospital, durante o dia estão como cuidador de idosos. Aí não tem comprovação. E aí você não consegue equacionar a balança. Entendeu? Essa que é a dificuldade. Mas quando o patrão também tem que provar que o patrão sabe que é todo serviço. Exatamente. Então, quando faz a solicitação para ele para mudar de horário, na mesma hora ele fala assim, não, não posso para o trabalho. Você já tem que deixar isso claro. Por quê? Toda alteração que for ocorrer no contrato de trabalho tem que ser formalizado. Tem que estar por escrito. Tá? Para não ter, justamente, eventuais discussões se tinha ciência ou não. Ninguém sabe que é todo serviço. Sim. Aí, no caso, ele não vai tentar isso. Sim. No caso, ela está seguindo o que está na legislação. Vamos imaginar, o hospital, se saiu de um e foi trabalhar no outro... Aí a empresa não pode ser responsabilizada. Oi? Melhor. A pessoa está estudando aí, o cara chega e fala para mudar de horário. É uma outra justificativa também para que não é um impedimento, mas é o bom senso. É o bom senso. Mesma coisa, o Mike já falou outro dia, se eles mudassem ele de horário, por conta da faculdade. Né, Mike? Mas nada impede, eventualmente. É o bom senso seu com o seu gestor para que você continue estudando. Não tem um impedimento legal para vai falar que não pode fazer. Impedimento legal é serviço, e não em relação ao estudo. Tá? Bom, pode haver compensação dessas jornadas? Vamos ver aqui um pouco na planilhinha que eu trouxe para vocês. Ó, o limite legal de horas extras de trabalho, considerando, né, 26 horas semanais, você pode ter mais 6 horas extras, então equivalente a 1 hora diária. Quem trabalha 30 horas semanais não pode fazer horas extras, caso do bancário, por exemplo. Alteração de jornada em tempo integral para tempo parcial, somente por opção, solicitação do empregado perante o sindicato. Salário do empregado que labora em tempo parcial é proporcional aos empregados que laboram em tempo integral, fazer aquela proporção de cálculo. As horas extraordinárias, permitida na jornada de 26 horas, tendo um limite de 6 horas diárias. E as férias, né, elas são de 30 dias, mesmo quando nós estamos falando em regime de tempo parcial. Bom, vamos entender o seguinte. O trabalho intermitente é uma nova figura que surge dentro do direito do trabalho, possibilitando que eu tenha jornadas que elas não são ligadas entre si. Há uma diferença entre início e fim de uma com início e fim de outra maior do que 2 horas. E ela foi criada, principalmente, vamos colocar para trazer um exemplo para vocês fixarem, em relação ao garçom. Vamos imaginar, ele trabalha na parte da manhã servindo o almoço,
terminou aquela jornada, ele pode, né, pode, entre aspas, fazer outras atividades para voltar no período noturno e trabalhar mais algumas horas como complementação, eventualmente, da jornada. É isso que vem trazer, então, essa possibilidade de trabalho. O trabalhador oferece atividade de maneira descontínua, conforme necessidades produtivas ou de serviço do empregador. É um trabalho flexível ou atípico, tem que ser por escrito, com condições de contratação expressa, valor da remuneração, local, prazo. Se eu não tiver isso, professor, eu vou considerar como um contrato intermitente? Não. Vocês não terão um contrato intermitente. É a mesma coisa quando eu falo para vocês em relação ao contrato de experiência. Tem que estar por escrito. Porque se eu não tiver por escrito que eu estou num contrato de experiência, o meu contrato deixa de ser por prazo determinado e passa a ser por prazo indeterminado, porque eu não estabeleci tempo. Se eu não faço um contrato para dizer que ele é intermitente e que eu preciso do serviço na parte da manhã, das 10 às 2, e que eu vou precisar depois, à noite, das 6 às 10, eu não tenho um contrato intermitente. Eu tenho um único contrato de trabalho que iniciou às 10 da manhã e parou às 10 da noite. E aí compete ao empregador comprovar a jornada que ocorreu dentro desse período, dentro dessas 12 horas de trabalho. Minha filha faz 8h30 até meio-dia. Uhum. Almoçar, depois eu entro às 5 horas da tarde. Uhum. Então, seria Intermitente. intermitente? É um trabalho intermitente dela. Tem que estar no contrato. Você vai para cobrar a jornada toda. Toda. Cobrar por quê? Aí entenda o seguinte, o que é o cobrar a jornada toda? Ah, mas ela não estava trabalhando do 12h30 às 5, mas estava à disposição. É essa que é a questão. Não é não estar na empresa, mas estar à disposição da empresa. Como é que vai assumir um outro compromisso nesse meio tempo, se eu não tenho expresso que a minha jornada de trabalho é dessa forma, intermitente? Então, por isso que tem que ter o contrato. Aí, é isso que eu estou querendo dizer. Se não tiver um contrato tipificando que o contrato dela é intermitente, ela pode alegar depois que, do 12h30 às 5, ela não estava na empresa, mas estava à disposição da empresa. Se tivesse alguma coisa para fazer, ela estava ali. Hã? Olha só para você ver como é que está tudo errado nisso aí que você está falando. O intervalo máximo que você pode colocar para jornadas de 8 horas é de até 2 horas. Você não pode ter um intervalo maior do que 2 horas. Senão, ou é contrato intermitente, ou é serviço à disposição. Entendeu? Ah, mas não estava trabalhando, mas estava à disposição. Sim. Sim. Bom, pessoal, esse aqui é um dos exercícios que eu queria propor para vocês na noite de hoje, para a gente poder aprender um pouco. Entendam que é muito mais, nesse momento, contabilidade do que direito, mas nós teremos um pouco disso ao longo do curso. 2 tabelas, pessoal, vocês vão ter que se habituar, né, quando vocês estiverem fazendo cálculos trabalhistas. Uma delas é a tabela de INSS. Tá? E tivemos alteração com a reforma da Previdência sobre a forma de cálculo desse INSS. Pessoal, vocês vão querer vacinar? Podem ir lá. Entendam que hoje, para eu poder calcular o INSS, ele é de forma progressiva, assim como acontece com o imposto de renda retido na fonte. Nós vamos entender nos exemplos que a gente vai trabalhar. Não é possível.
Ó, é obrigatório que o trabalhador receba a notificação de férias de 30 a 15 dias antes do período, justamente para que ele possa programar as suas férias. Se nós entendermos que o período concessivo de férias, ele depende da disposição da própria empresa, é a empresa que escolhe quando o funcionário vai tirar férias, o mínimo que se tem que fazer é avisar com antecedência para que ele possa se programar. E, além disso, né, o que nós já discutimos em aulas anteriores, a obrigação do pagamento em até 2 dias antes, o que traz a legislação e que agora, né, nós estamos nesse entremeio aí para saber como que os nossos tribunais vão analisar isso daí, já que não tem mais o pagamento em dobra, caso não ocorra 2 dias antes. Bom, vamos imaginar nesse exemplo aqui, né, vamos esquecer por um momento que o salário é 1.212 e vamos considerar que esse é um contrato de trabalho integral, onde a pessoa ganha R$1.000 por mês. Para que eu possa saber quanto que ela vai ganhar de férias, eu tenho que pegar os R$1.000, dividir por 3, né, que seria 1/3, que está previsto na Constituição, somar os R$1.000 do salário com os 333 das férias, chegando aqui então a minha base de cálculo, e nessa base de cálculo aplicar os percentuais. Então vamos imaginar, nesse caso, se vocês pegarem, né, a planilha, né, que está aí na... Vou até puxar ela aqui para vocês poderem ver. Quem quiser depois pesquisar aí, tabela do INSS 2022. Ó, vamos lá. Qual que é a base de cálculo que nós estamos usando no exemplo? 1.333. Se a gente pegar aqui, nós veremos que se fosse até R$ 1.212, a alíquota seria de 7,5%. De 1.212 até 2.427,35, 9%. No nosso caso, como está nessa faixa, nós iremos aplicar 9%. O que mudou na forma de cálculo do INSS que eu falo para vocês que ele passou a ser progressivo? Vamos voltar aqui na tabela só para vocês poderem entender. Oi. A primeira, não. Por quê? Qual que é a base de cálculo? 1.313. Não. Eu tenho que... Aí é aquela tabelinha que eu falei que vocês têm que sempre ter em mente. Incidência, não incidência. 1/3 incide INSS, tá? Mas a forma de cálculo, só para a gente entender, eu não vou aplicar em cima dos 1.333, 9%. Não é essa a conta. Eu tenho que pegar 1.212 e aplicar 7,5%. Quem que está com a calculadora aí, faz aí para mim no celular, por favor. Vai dar quanto? 90 aí? Quem quer fazer aí? Quem que vai ficar de assistente? 90,90. No nosso exemplo, nós estamos falando que é 1.333. Então, peguem 1.333 menos 1.212. 100,33 vezes 9%. Hã? 1,09. Então, a nova forma de cálculo da INSS diz que esse seria, então, o valor do meu desconto a título de INSS. Entendam que, diferentemente do que está aqui, e eu coloquei errado propositalmente para que vocês entendessem essa diferença, olha o que está ali no problema. Ó. Eu pagaria, nas regras anteriores do INSS, R$ 119,99. Com as regras atuais, o meu desconto é de apenas
91 e 99. Por quê? É progressivo. E eu tenho que calcular em cima de cada uma das faixas. Oi? Tá. Então, vocês me passaram 1 e coisa, vamos voltar aqui. 10, 91? 10, 91. Então, aqui nós teríamos 101 e 91. Isso? 101 e 91. Ok? Certo agora? Então, seria de 119,99, passa a ser de 101,91. Oi? 81. Aí. Vamos agora aqui, ó, para eu poder saber o líquido. 1.333,33 menos 101,81 vai dar quanto? R$1.231,52. Esse é o valor líquido de férias. Oi? Mas ainda assim, nessa nova forma de cálculo, Rogério, eu ainda vejo que ela é mais vantajosa porque o desconto é menor. Passa a ser de 101 e antes era... Oi? Aí, esse, né, é aquele cálculo tranquilo de fazer, né? Agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. Ó, número 1. Um funcionário sairá de férias, seu salário é 800, adicional de insalubridade de 40% e R$300 de horas extras. Vamos calcular? Vamos ver quanto que vai dar? Eu não sei se eu deixei aqui o meu apagador. Não, 40% vai ser em cima, adicional de insalubridade, a base de cálculo é o salário mínimo. Então, 40% em cima de 1.212. Tá? Deixa eu pegar o apagador, a gente faz junto esse. Outra equipe já foi? Pegar apagador lá. Outra fileira aí já foi? Quem mais quer ir? Pode ir lá. Quem quiser ir vacinar. Vou lá. Então. Eu vou colocar o salário com 1.000. Sim. Então o salário em tese lá seria 1.000. Salário R$1.000. Aí não teria que ser os 7,5% em cima dos 1.000? Não, porque entendam, aquilo que eu falei para vocês, incidência e não incidência.
1/3 de férias incide INSS. Não, porque aí nós estamos seguindo a tabela. Nós estamos seguindo a tabela do INSS. Não, ó, entenda. O salário é 1.000 mais 1/3. É 1.333. Eu tenho que calcular de forma escalonada. Então, até 1.212 eu pago 7,5%. De 1.212 a 1.333 que eu pago 9%. Não, por causa da incidência dos 1/3 das férias. Tá? Vamos nesse outro exemplo aqui, só para a gente entender. Ó, salário base, no exemplo ali, R$800. Então, nós temos lá salário base, R$800. Já é agora que eu vou calcular 1/3? Porque eu tenho que ver as outras verbas. Em cima dessas verbas, eu vou chegar na remuneração. E depois que eu chegar na remuneração, é que nós vamos calcular o 1/3. Então, ali fala que 40% de adicional de insalubridade. 40% de 1.212 dá quanto? 496,78. Nós vamos ter aqui também R$300 de horas extras. Agora, não, salário mínimo. 40% de insalubridade. E é 40% sobre o salário mínimo. Insalubridade sempre sobre o salário mínimo. Periculosidade sobre o salário do funcionário. Ó, base de cálculo para adicional de insalubridade. Sempre será o salário mínimo. Base de cálculo para adicional de periculosidade. O salário do trabalhador. Salário base do trabalhador. Para poder calcular Não, porque a insalubridade é em cima do salário mínimo. 1.212. Tá? Exatamente. Tá? Deu 496,78. Opa, aí, ó. Já foi vendido aqui de novo. 484,80. Agora, então aqui vai dar 1.584,80, se eu não estiver errado na minha conta. E o 584,80. Ó, 1.212 vezes 40%, 484,80. É isso. Ó, 1.584,80. Agora eu calculo 1/3. Que aqui seria 1.584,80 dividido por 3. Dividido por 3. Teríamos aqui 528,27. 528,27. Somando, nós teríamos aqui 1.584,80 mais 528,27, 2.113,07. Aqui é a hora que a gente volta, então. Vamos calcular primeiro o INSS, tá? Tabela progressiva do INSS. Então, nós já vimos
que até 1.212 seria o quanto? 1.212 vezes 7,5%, 90 e 90. E aí a diferença que nós vamos ter aqui seria o quê? A minha base de cálculo é 2.113. Então, ainda está dentro dos 9%. Então, o que eu tenho que fazer? 2.113,07 menos 1.212, cheguei a 901,07, vezes 9%. Sim. Nós vamos ter exemplo ali que vai chegar nisso. 81,09, só que ali é 6, então aqui vai dar 81,10. Oi? Ou do valor que estiver previsto ali, tá? Nós vamos ver que na tabela do imposto de renda, a forma de cálculo é a mesma, mas mudam os valores envolvidos. Nesse momento, sim. É alterado anualmente, né? Aumentou o salário mínimo, nós vamos ter uma alteração ali. Isso, exatamente. Calma. Oi? Salário base, você vai precisar dele aqui, para você depois, você perguntou para 13º? Não tem nada a ver. Por quê? Eu estou usando essa referência aqui, ó. Ó, é sempre isso, 2.113. Só que eu tenho que aplicar esses 2.113 ali dentro, tá? Dentro daquela planilha. Pode falar agora, Ana. Não, porque, ó, até 1.212, é isso que vocês têm que entender, pessoal. Até R$ 1.212 eu pago 7,5%. Acima de 1.000, deixa eu falar. Acima de 1.212 são 9%. Então você tem que subtrair 2.113 menos 1.212, para você poder chegar no valor que você vai aplicar os 9%. Então aqui, ó, 90 e 90 é em cima de R$ 1.212. Quando nós falamos em 81,10 é porque eu peguei 2.113,07, ó, 2.113,07 menos 1.212, 901,07 e apliquei 9%. Aqui 9%, aqui 7,5%. O que o governo está permitindo com isso daqui? Que eu não pague uma alíquota maior em cima do todo e que eu vá pagando proporcionalmente ao valor que está dentro de cada uma dessas linhas aqui, ó. Eu tenho que seguir as linhas. Antes era aqui, ó, 2.113 está na segunda faixa, aplico 9%. Bom, acabou. Era mais fácil de calcular. Mais oneroso para o trabalhador. Oi. Não. Até R$ 1.212 eu tenho que calcular 7,5. É o que está na primeira linha. E eu tenho que aplicar 9% na diferença. De 1.212 para 2.113. Deu 901. Mas qual que é a minha base de cálculo? Qual que é a minha base de cálculo? 2.113. Minha base de cálculo é 2.113. Eu pago 7,5 até 1.212 e a diferença eu vou aplicando nas outras faixas. Não entenderam ainda, pessoal? Oi? Pessoal, vamos lá. Ó. Salário mínimo.
Pessoal, vamos lá, ó. Vocês estão enxergando? Ó, 2.113,07. Escalonando. É isso. Olha como que era feito antes, só para vocês entenderem. Aí eu acho que a gente consegue matar a sua dor. Ó, em cima de 2.113,07, antes da reforma da Previdência, eu pegava e aplicava 9%. Por quê? Não, porque se eu pegar a tabela, ele estava aqui na segunda linha. Ó. 2.113 está aqui. Então tem que pagar 9%. Isso era antes. Tá? Isso era antes. Qual que é o cálculo agora? Vamos só deixar ali para a gente entender os números e entender o que teve de diferença. 2.113,07 vezes 9%. Daria 190. Gente do céu. Ó, 2.103,07 vezes 9% daria 190,17. Vocês precisam entender que o INSS ele é calculado de forma progressiva. Então, agora, o que eu faço? De 0 a R$ 1.212, eu vou pagar 7,5%. Então, eu pego 1.212 vezes 7,5%, que daria 90,90. Aí, agora, para que possa ser progressivo e eu não pague em cima do percentual maior, sobre 9%, eu vou pagar somente a diferença. Aquilo que ultrapassa 1.212 e que vai até 2.113,07. Então, eu pego 2.113,07 menos 1.212, porque eu já paguei em cima de 7,5%, vou chegar à conta de 901,07. Em cima de 901,07, eu aplico 9% e vou chegar a um denominador de 81,10. O meu valor de INSS será a soma de 90 e 90 mais 81,10, dando um total de R$ 172. Olhem a diferença. Antes, eu pagaria R$ 190,17 de INSS. Pagando de forma progressiva, seguindo as faixas de pagamento, eu pago menos imposto e eu vou pagar R$ 172. Entenderam? Exato, para poder chegar no denominador. Agora, isso daqui é o cálculo de INSS. Pós-intervalo, vamos falar sobre imposto de renda retido na fonte.
Pessoal, vamos voltar? Bom, calculamos o INSS, ok? INSS aqui, então, foi o valor de R$ 172. Agora, nós precisamos calcular o imposto de renda retido na fonte, tá? Imposto de renda retido na fonte. Eu tenho que pegar a remuneração menos o INSS para eu poder chegar na minha base de cálculo. Então, aqui seria 2.113,07 menos 172 vai dar o valor de 1941,07. 1941,07. Agora, o que a gente faz? Isso daqui, então, é minha base de cálculo. Esses 1941,07, eu pego tabela de imposto de renda retido na fonte. Aí vejam que as nossas linhas, elas mudam de 1903,99 até 2.826,66, eu tenho que aplicar 7,5%. 7,5%. E aí, primeira linha aqui, ó. 1903,99 até 2.826,65, 7,5%. O que que... Então, quanto que dá? 1941,07 vezes 7,5%. 145,58. Só que a legislação do imposto de renda me permite deduzir, vem aqui o campo de dedução, em cada uma dessas linhas, que é uma forma de crédito que eles já aplicam. Seria no valor de 142,80 da primeira linha. Então, eu terei que pagar de imposto de renda 145,58 menos 142,80. 2,97. Aqui, quanto que eu vou pagar de férias? Férias líquidas para o meu funcionário? 2.113,07 menos 172 menos 2,97. Vai dar um total de 1.938 e... É isso, gente. Calculamos as férias. Aqui? Ó. Então, como é que eu calculo o imposto de renda retido na fonte? Eu pego a remuneração, então a soma de tudo isso daqui, menos o valor do INSS, que foi esse daqui, R$ 172, então 213, menos 172, eu acho a base de cálculo, 1941. E aí eu tenho que aplicar aqui na tabela do imposto de renda. 1941,07, aonde que ele está aqui, ó? Tá, de 1903 até 2.826, eu pago 7,5%. Vamos imaginar que as minhas férias, a base de cálculo, tivesse dado aqui menos de R$ 1.903. Eu não pagava imposto de renda. Desculpa. Vocês têm que prestar atenção na aula, fica tudo conversando, é sacanagem, pô. Então, presta atenção. Falei para ele.
Falei para eles na quinta-feira. Aí você verifica com o Sérgio. Veja. Fala aqui, eu quero fazer o Sérgio. Aí você me dá um alô? Dou. E aí eu trago. Se for o Sérgio mesmo, eu trago até na segunda, já deixo com ele. Na quinta, eu acho que a única coisa que muda é a turma do... Lá tá o... É quarta e quinta. Quarta e quinta. Na quinta é só quarta e quinta que eu tá. Ah, então fechou. Ah, tá certinho. Desculpa aí, tá? Não, tranquilo. Entendeu? Ó, então tá na primeira linha, ok? Os 1.941. Eu vou aplicar 7,5%, foi o que nós fizemos aqui, deu 145,58. E a própria legislação já traz que eu tenho um crédito de 142,80. É fixo, tá? Aí eu tô vendido. Não. Não abaixa. Não para. 278. Retido na fonte. 1938,29. Ok? Até R$1.930, não. Não é obrigado. Pode. Ok, pessoal? Vamos para o outro? Ó, agora entra naquilo que a gente tinha falado. Agora nós vamos ter 3 faixas progressivas para aplicar aqui, tá? Façam o 2. Tentem fazer o 2 aí, ó. Lembrando que o adicional de periculosidade é sobre o salário do funcionário. Então, quanto que é o adicional de periculosidade? 30% sobre 1.800. Ok? Essas continhas aqui pode pagar? Deixa aí. Vão usando com 30% sobre a remuneração ali, os 1.800, que seria o salário base. Adicional de periculosidade. Diferença. Adicional de insalubridade sempre será sobre o salário mínimo. E o adicional de periculosidade sempre o salário do trabalhador. Salário base. Aqui você vai calcular as férias do mesmo jeito. O adicional de periculosidade, 30%. Bom. Adicional de periculosidade, ele é 30%. Insalubridade pode ser 10, 20 ou 40. Qual tabela, João? INSS. Vou mudando aqui, só por quem esquecer do... Ao 2. Salário 1.800 mais adicional de periculosidade. É. Primeiro vocês vão calcular o INSS. Primeiro é INSS. Aí depois vocês vão para o imposto de renda. Oi?
Vocês vão ter 3 faixas para aplicar. Vocês têm que aplicar em 3 faixas. O problema? Vou colocar ali só para todo mundo. Pessoal, o problema é salário base 1.800 mais adicional de periculosidade, que é 30% sobre a remuneração. Nesse caso aqui, é isso? Não, 540, né? 540. 360, 460, 540. Oi? Isso. 2.340. O que incide mais aqui? Vocês têm que colocar 1/3. Então, pega 2.340 e divide por